Então, gente, falando sobre medidas de dispersão, ok? A gente viu que as medidas de tendência central, que eram média, moda e mediana, elas vinham para dar para a gente um certo ponto em comum, uma tendência, algo que estaria próximo de todos os meus dados coletados. As medidas de dispersão, elas vão me dar justamente o oposto, vão me dar o grau de discrepância, vai me dizer o quão homogêneo ou quão heterogênea é essa amostra que eu estou analisando, essa população que eu estou analisando. Por exemplo, aqui a gente tem duas casas a serem avaliadas. Em ambas as casas, nós temos 7 indivíduos. Na primeira casa, a gente tem um indivíduo com 21 anos, 22, 22, 23, 22, 22, 22. Se eu somar e dividir, calcular a média, eu teria uma média de 22 anos. Ok, beleza. Esse resultado, essa média, ela é consistente, ela faz jus à população que se encontra nessa casa. Agora, nessa casa de número 2, nós temos também 7 indivíduos, porém, nós temos indivíduos com 17, 23, 2, 3 anos, 38, 8, 67, e a média também é de 22 anos, ok? Então, a gente consegue perceber que nessa casa de número 2, apesar da minha média ser 22 anos, esses 22 anos não fazem jus aos dados coletados, né? Eu tenho a minha média, essa média é verdadeira, porém, ela é muito discrepante dos dados coletados. Para isso, a gente tem as medidas de dispersão, ok? Medida de dispersão vai me dar essa característica do quão homogênea é a minha amostra, quão homogêneos são os dados que eu coletei. Para isso, a gente tem alguns cálculos a serem feitos. No caso da variabilidade, né, a gente pode calcular o mínimo, o máximo e a amplitude. A gente vai utilizar como exemplo, por todo esse vídeo, os valores aqui dessa casa 2. Nós vamos analisar a variabilidade e desvio padrão da casa 2. No caso aqui, eu organizei em ordem crescente, né, para ficar mais fácil, e o mínimo sempre vai ser o menor valor, no caso número 2, e o máximo sempre vai ser o maior valor, no caso 65, né? A amplitude nada mais é do que o valor máximo subtraído do valor mínimo. No caso aqui, a minha variabilidade é de 63. É importante lembrar que quando a gente fala de medidas de discrepância, a gente tem que buscar sempre valores próximos a zero. O quão mais distante de zero eu estiver, mais discrepante, menos homogêneo é a minha amostra, ok? Normalmente, essa variabilidade ela é utilizada quando você quer descrever a sua população. Por exemplo, foram avaliados alunos de 17 a 35 anos. Né? 17 seria meu número menor, 35 meu número maior, meu mínimo, meu máximo, e isso consegue me ilustrar já um certo grau de discrepância na minha amostra, ok? Lá nas nossas medidas, né, de dispersão, a principal e a mais usada é o desvio padrão. Ele é um dado bem sólido, né, que consegue me dizer o grau de dispersão da minha amostra, ok? O grau de dispersão dessa amostra, o meu desvio padrão, ele é dado pela raiz quadrada da variância. Então, para eu calcular desvio padrão, eu preciso calcular variância. Só que para eu calcular a variância, eu tenho que conhecer desvio. Então, vamos começar falando do desvio. O desvio médio, ou somente desvio, né? O desvio, ele é nada mais do que o quanto os meus elementos da minha amostra se distanciam da média, ok? Então, lá no exemplo ali daquela minha casa, se eu traçar uma linha, né? Colocando todos os meus valores nessa régua, eu vou sinalizar a minha média, eu calculei que a minha média foi 22, e eu vou identificar o quão distante cada um dos meus elementos estão dessa média, ok? Então, eu tenho aqui meu indivíduo, meu elemento com 2 anos de idade, o quão longe 2 anos está da minha média de 22, o quão longe 3 anos está da minha média de 22, e assim sucessivamente. O quão longe 38 anos está longe da minha média de 22, ok? Para isso, é um cálculo bem básico. É só você literalmente fazer a diferença do elemento para a média que a gente calculou, ok? Então, o meu primeiro desvio, D1, é 2
menos 22. Aqui a gente sempre vai usar fatoração, tá? Aliás, minto, a gente vai usar módulo. Então, a gente não vai colocar positivo e negativo. De 2 para 22, eu tenho uma diferença de 20. De 3 para 22, eu tenho uma diferença de 19. E assim, sucessivamente, eu vou calcular essa diferença, né, essa distância que eu tenho do meu elemento até a minha média, ok? Eu posso calcular a média desses valores, somando todos eles e dividindo por 7, mas aqui no caso não é necessário. O que eu quero que vocês saibam e que vocês consigam calcular é fazer essa diferença do elemento, do valor que eu encontrei na amostra, para a minha média, ok? Vou fazer isso com todos os meus elementos e eu vou calcular os desvios de todos os meus elementos, beleza? Uma vez que eu calculei os meus desvios, meu desvio médio, eu consigo calcular a minha variância. A variância, ela é a soma dos quadrados dos desvios em relação à minha média, tá? Lembrando que esse x barra, ele é o valorzinho, né, o símbolo para média. Eu posso calcular a variância da população ou a variância amostral. A diferença é que ao invés de eu usar o valor total na minha amostra, eu uso o valor total de elementos e subtraio 1. Mas isso a gente vê mais para frente com detalhes, ok? Como eu estou avaliando a população dessa casa, eu vou usar o meu valor total. Eu calculei lá atrás os meus desvios, coloquei eles aqui só para a gente ter de mais fácil acesso. E para calcular a variância, como já está explicadinho aqui, é a soma dos quadrados dos desvios em relação à média, eu vou colocar aqui o meu desvio 1, o meu desvio 2, o meu desvio 3, 4, 5, 6, 7. Vou elevar ele ao quadrado e eu vou dividir pelo número de elementos, tá? Isso daqui, tá? Esse desvio em relação à média, é isso que a gente calculou, é o meu desvio, beleza? Então, eu pego o desvio, elevo ao quadrado. Pego outro desvio, elevo ao quadrado e vou fazer isso com todos os meus desvios, ok? No caso, 20 ao quadrado vai me dar 400, 19 ao quadrado vai dar 361, 14 ao quadrado vai dar 196, assim sucessivamente. Vou calcular todos os quadrados, vou somar essa galera, que me deu aqui 3.088, e eu vou dividir isso por 7, que é o número de elementos que eu tenho, ok? Então, só para deixar bem claro. Como que eu faço para calcular a variância? Primeiro eu calculo o desvio, que é a distância, né, do meu elemento até a minha média. Isso vai me dar o meu desvio. Vou pegar esse valor, vou elevar ao quadrado, vou somar toda essa galera e eu vou dividir pelo número de elementos na minha amostra. Se for população, eu uso a população total. Se for uma amostra, eu vou simplesmente pegar e subtrair por 1. Ok? Calculada a minha variância, eu consigo calcular o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, calculei a variância, vou botar na chavinha, vou fazer o cálculo de raiz quadrada de 441,1 vai me dar um total de 21. Então, o desvio padrão da minha casa de número 2, da população da casa 2, é de 21. Venhamos e convenhamos, este valor está bem distante de um valor zero, o que faz com que eu consiga chegar à conclusão que essa população é extremamente heterogênea. Para eu transformar isso em porcentagem, eu consigo calcular o coeficiente dessa variação, tá? O coeficiente da variação, ele é uma medida relativa que vai relacionar a sua média com o desvio padrão, tá? O coeficiente de variação vai me dar a homogeneidade e a consistência. Então, se eu quero saber o quão homogêneo, o quão consistente é a minha amostra, a minha população, os valores coletados, eu vou fazer esse cálculo de coeficiência de variação. Em alguns livros você vai encontrar como coeficiente de variação de Pearson, tá? É a mesma coisa, ok? Para isso, eu pego o meu desvio padrão e divido pela minha média e multiplico por 100. Então, só para relembrar,
Aqui na minha casa 2, eu tinha esses 7 indivíduos, cuja média etária era 22, e o cálculo de desvio padrão que eu fiz aqui em cima deu um total de 21. O que eu faço agora? Pego o meu desvio padrão, divido pela minha média e multiplico por 100. 21 dividido por 22 dá 0,95, multiplicado por 100 me dá 95%. Esse é o meu coeficiente de variação. Eu tenho uma variação de 95% entre os meus resultados. Isso não é muito bom, né? A gente tem uma tabelinha a ser seguida em que, se esse coeficiente ele for abaixo de 15%, eu posso dizer que a minha amostra, a minha população, os meus dados são homogêneos. Então, eles estão muito mais próximos de um dado real, verdadeiro, sólido. Ele é muito mais consistente. Se ele está de 15% a 30%, eu tenho uma dispersão média. Não tá bom, mas também não tá ruim. Agora, se esse valor for acima de 30%, essa amostra ela é muito heterogênea, né? O que vai dificultar na veracidade dos meus dados, né? Aliás, a veracidade não, porque os dados são reais, mas na consistência, na validação da minha pesquisa, beleza?